Boa tarde, gente amiga. Vivi na TV chegando nesta semana para falar sobre um tema muito especial. Hoje nosso tópico são os avós, a ancestralidade na sua vida, na rotina da vida das pessoas, na memória das pessoas, na memória da vida da sociedade e também da religião. A ancestralidade que faz a diferença em toda a história humana. Por isso temos os livros de história, a história da sociedade, a história do seu sobrenome, a história que faz a personalidade, a persona de todo o mundo. Por isso se fala nas leis, por isso se fala no DNA, por isso se fala então, falando em DNA, se fala na ciência. Quando falamos em ancestralidade, também falamos em toda a história que a pessoa quer cultivar, que quer trazer para você todos os costumes de uma sociedade. Por exemplo, quando falamos em alimentação regional, do que estamos falando? Estamos falando da história e da cultura de um povo. Quando falamos do povo rio-grandense, do gaúcho, e já estamos quase em setembro, nós chegamos em agosto e setembro chegando, por exemplo, 20 de setembro, estamos falando da cultura de um povo que traz a história da sua ancestralidade. Hoje é dia dos avós, então estamos falando do costume da vovó. Você se lembra qual é a lembrança que você tem do seu vovô e da sua vovó? De qual comida que você traz do domingo que a vovó ou o vovô fazia? Lembra aí? Pois é, muitas vezes você lembra aquele risoles. Minha vovó Angélica adorava no todo domingo que se fosse para casa dela e fazia risoles. Sei lá, pelas 6 da tarde, mas saía, né? Minha mãe odiava ir para casa da sogra porque o almoço saía às 3 da tarde. Ela odiava. Eu que não tenho mais vovô, depois eu conto isso para você. Espera aí, depois eu conto isso para você. Agora eu também quero falar para você que eu sempre fui acostumada com família grande, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Depois a gente foi reduzindo, né? E isso faz parte também da sociedade, desse movimento que a sociedade foi fazendo. De famílias pequenas, depois de famílias maiores, e agora com o advento da sociedade atual, as famílias foram sendo reduzidas e as casas também foram ficando reduzidas. Apartamentos, aliás, os apartamentos, se você ver as novas construções, estão ficando tão menores que não dá para construir casas. Não dá para criar com muita família não, né? Não dá para ter muitos filhos. E eu falo então, hoje, das grandes famílias religiosas. E mostro para vocês a casa de Inhansã. Essa casa que você vai ver aí nas imagens. A casa de Inhansã, que eu já vou deixando para você o endereço. A casa que fica na Rua Gávea, 113. Eu gosto de casa grande mesmo. E toda casa de religião tem por tendência a ser uma casa grande, pois ela abraça uma família muito grande, muito numerosa. Porque uma casa que abraça a espiritualidade, ela atende a todos, sem distinção de cor, raça, nacionalidade, pois estamos recebendo muitos irmãos, e também sem problema de querer ter uma ideologia só religiosa quando faz o seu atendimento. Realmente, na Casa de Inhansã, nós estamos oferecendo para vocês a orientação através do jogo de búzios e jogo de cartas. E aí o pessoal, Viviane, eu posso consultar jogo de búzios e jogo de cartas para ter aquela orientação da minha vida sem frequentar a casa, sem ser de religião? Claro que pode. Se você está tendo alguma dificuldade, quer ir até a Casa de Inhansã para ter uma consulta na sua dificuldade atual, na sua vida, pode sim. O telefone é 384-3434, 384-3434 e 3446-4442. Se assim estiver ocupado, liga para o outro. Até porque eu vou fazer uma queixa, eu posso, foi na terça? Tivemos problema com a GVT? Na terça-feira, a empresa GVT, que está em manutenção no 384-3434, e deixou 4 horas sem telefone. Estão manutenção na linha. Feio. Segunda e terça. Segunda e terça? Uhum. Feio. Então aí usa o 34464442. Eu posso me queixar porque eu sou usuário.
né? Reclamo mesmo. Isso eu aprendi com a Marley Soares. Né? Beijo, Marley. Então, tenta o outro número, tá? 3446-4442 e 3084. Agora eu tranquei até. 3434. 3434. Então, você liga, agenda aquela consulta especial, tem seu horário marcado de hora em hora, com Cláudio Oxum, que está aqui me assessorando hoje, Mário de Oxalá, que hoje está aqui, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Viviane? É. E também com Viviane de Ança, que vos fala hoje, que ainda não é vovó, né? E com Tiago de Xangô. Hoje, meus amigos, estou aqui também falando de um tema muito legal. Ancestrais. Já falei um pouquinho sobre essa questão religiosa e vou perguntar aqui para o pai Mário de Oxalá, que já está aqui conversando um pouquinho com a gente sobre ancestralidade. Qual a importância dessa história religiosa dos ancestrais dentro da religião? Não só na religião, mas na vida pessoal também, né? A gente descobrir a nossa árvore genealógica, descobrir de onde nós viemos, qual é a parte que nos toca, em que país, em que época, em tudo mais, de onde nasceu a nossa família. E a nossa família religiosa da mesma forma. Quando tu tem a tua ancestralidade, certo? Teus ancestrais, tu tem uma família, tu tem uma raiz, como a gente chama, que vem do teu pai de santo ou mãe de santo, dos teus avós de santo, dos teus bisavós de santo, que vieram lá da África, não é? Vai seguindo essa linhagem. Vai seguindo a linhagem. Isso é muito bom, tu saber de tudo isso antes de tu ter até um envolvimento religioso com alguma pessoa, né? Saber a tua linhagem, de onde tu vem, onde tu foi formado, teu pai de santo. Ou a tua mãe de santo. Eu até quero parabenizar a Peca Leão de Oxalá, porque há uma crítica muito grande se as nações religiosas existiram ou existem, né? Porque muitos dos nossos dialetos, quer dizer, a cultura falada está em extinção. E o Peca Leão foi à África, na região de Cabinda, e trouxe as terras e culturas ainda da região de Cabinda e fez um monumento aqui em Porto Alegre, né? Exatamente. Muito bonito isso. Exatamente. Leão, um pouco, né? Não é que a nossa religião se perdeu, não é esta questão, né, Viviane? Mas o dialeto em Urubá, ele é mais antigo do que o próprio dialeto cristão. Sim. Certo? Que foi usado na época de Jesus. Anterior anterior, cristão. muito anterior. Então, o cristianismo veio depois do nascimento de Cristo. De Cristo, exatamente. Então, vamos colocar desde Moisés, né? Ou sim, muito antes de Moisés. datado, né? Datado. Então a nossa língua ela é tão antiga quanto, não é? Ela já vem numa descendência também dos egípcios. Existe uma ligação. Existe. Porque a história é datada depois que houve o advento da escrita. Antes, esse pessoal que não teve muita história aí, né, e que não frequentou muito a escola, existe a TV aberta, é assim mesmo. Então, depois do advento da escrita é que houve a documentação da história. Antes do advento da escrita, que mais ou menos é no tempo egípcio, mais ou menos, não há registro, mas a nossa religião ainda é anterior ao registro. Ainda anterior. Então, quer dizer, é bem mais antiga. Só para o pessoal entender o que a escrita como tinha egípcia, né, desenhada. Desenhada. A primeira era desenhada, que ainda tem nos templos dos faraós, que devido às guerras e tanto tempo, também já se perdeu.